Um roteirista da Pixar revelou qual é o segredo por trás de algumas das histórias mais marcantes da nossa infância. E eu vou revelar esses segredos para você agora mesmo. Você sabe que antes você precisa deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. A Pixar, você deve saber, ela existe muito antes de ser incorporada pela Disney. A Pixar foi fundada ali em 1976 pela Lucasfilmes, a produtora que também foi depois adquirida pela Disney, mas que era responsável pelo Star Wars e também pelo Indiana Jones. E depois a Pixar foi adquirida pelo Steve Jobs na Apple e depois é que em 2006 passou a fazer parte da Disney. Mas antes de fazer parte da Disney, ela já tinha feito bastante sucesso, principalmente graças a esse roteirista, que é o Andrew Stanton. Esse cara, ele é simplesmente o responsável por fazer algumas das histórias que mais marcaram a nossa infância. Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, Wall-E, Carros, Procurando Nemo, enfim, esse cara, ele tem uma mente muito criativa e uma capacidade muito legal de criar histórias, e você já vai entender o porquê, quais foram as regras que eles criaram para se distanciar da Disney, para serem diferentes da Disney, para que as suas histórias fossem cativantes. Porque pensa só, quando você compara um filme como, por exemplo, Toy Story e qualquer outro filme da Disney, você vê claramente que existem grandíssimas diferenças na maneira como a história é desenvolvida. Isso porque eles decidiram ser diferentes. E isso é muito legal, porque algumas pessoas achavam que apenas a fórmula da Disney é que funcionava e muitas empresas copiaram essa fórmula e fracassaram terrivelmente. Mas quando a Pixar, através da aquisição da Apple, Steve Jobs e a companhia tentaram fazer algo diferente, eles conseguiram alguma coisa realmente interessante. E o sétimo ponto que eu vou falar hoje, ele tem tudo a ver com isso, porque ele mostra justamente qual que é o segredo da Pixar e porque os filmes da Pixar são tão diferentes dos da Disney. Então, vamos lá para essas dicas que ele deu sobre como você constrói uma história que vai marcar os seus espectadores ou seus leitores e vai realmente fazer com que eles queiram mais daquilo que você produz. A primeira coisa importante é: faça com que o seu público se importe. Você não pode colocar um personagem e do nada esperar que as pessoas tenham uma conexão com esse personagem. Você precisa colocar elementos empáticos. Você não pode colocar um personagem que é todo esquisitão, que não tem nada parecido com nenhuma pessoa nessa terra, e aí esperar que as pessoas do nada sintam empatia. Você tem que colocar elementos que são comuns a todos, elementos como amor, solidão, tristeza, remorso, arrependimento, luto, alguma coisa nesse seu personagem precisa ser tão forte, tão bem explorada, que vai fazer com que as pessoas queiram se empatizar com ele, queiram que ele se dê bem, fiquem tristes se ele se dá mal, fiquem tristes com a morte dele, com o sofrimento dele, fiquem ansiosas por ele. Pensa só, esse cara é o que escreveu, por exemplo, o Wall-E. E o Wall-E é um dos filmes mais geniais. Eu lembro quando eu assisti esse filme que eu achei a coisa mais incrível da história. A melhor animação que já existiu para mim é o Wall-E e Toy Story, sem dúvida. E o Wall-E, eu acho que ele ganha em um quesito, porque durante a primeira 1 hora do filme você não tem nenhum diálogo, não existe diálogo. Você tem algumas falas que são da televisão velha, do monitor velho que tem lá, mas você não tem nenhuma fala entre eles. Você tem o Wall-E pronunciando ali, o Wall-E no máximo. Mas você consegue simpatizar com um robô. E como que ele conseguiu criar a empatia pelo robô? Porque primeiro ele mostra, vem o show no hotel, já vou falar sobre isso, ele mostra toda a vida solitária do Wall-E, todo o trabalho repetitivo que ele tem que fazer, e parece até sem sentido, porque a sujeira que tem no planeta é infinita, e ele é tão pequenininho, e ele tem que empacotar toda aquela sujeira aos poucos, e parece que não vai acabar nunca. Quem de nós nunca trabalhou num trabalho que parecia exatamente isso? Você repete o mesmo trabalho todos os dias, você pensa, por que é que eu estou fazendo isso? Eu estou enriquecendo uma pessoa, eu não estou aprendendo nada, isso não está contribuindo em nada para a minha vida, eu estou chateado, não estou feliz. Então, já nesse ponto, ao mostrar o dia a dia do trabalho do Wall-E, ele já gera uma empatia muito grande com o seu público, com 90% das pessoas que já tiveram que bater cartão.
Aí depois ele vai mostrar que o Aoi se fascina, porque ele está tão cercado de feiura, de sujeira, de lixo, quando ele vê uma robô toda bonitinha, toda limpinha, ele fica fascinado com ela e ele fica querendo mais daquela beleza. E quando ele vê a plantinha, então, ele fica mais admirado ainda. É uma planta, é uma coisa bonita. Então, essa busca pela beleza, essa busca por algo melhor, que também está no coração de todo ser humano. Então, você precisa colocar elementos empáticos nos seus personagens para que as pessoas queiram se parecer com eles ou sintam que são parecidas com eles. A segunda coisa que você precisa fazer é prometer, fazer uma promessa de que algo vai acontecer, de que essa história vale a pena. E normalmente você tem que fazer isso logo nos primeiros minutos de um filme ou nas primeiras páginas de um livro. É muito interessante quando as pessoas já fazem isso no primeiro parágrafo de um livro. Se você vê a abertura do livro A Paciente Silenciosa, o livro em si eu não gostei tanto, mas as primeiras linhas do livro A Paciente Silenciosa, que fala sobre a mulher que matou o marido, é muito interessante. Então você tem que colocar algo que faça com que o seu leitor fique, opa, parece que essa história vai entregar alguma coisa interessante. Seja desvendar um assassinato, seja resolver um problema, seja fazer com que o personagem chegar até onde ele quer, conseguir o relacionamento que ele quer ou conseguir o prêmio que ele almeja. Enfim, tem que fazer uma promessa. E depois que você faz essa promessa, você vai colocar todos os obstáculos para ele conseguir alcançar essa promessa e o desenvolvimento dele, que é a ação ascendente. Já falei disso no vídeo onde eu falo sobre o curso que eu fiz na Wesleyan University sobre escrita criativa. Confere lá, tá muito legal. O terceiro ponto que ele diz é: esconda o fato de que você está fazendo o público trabalhar. E o quarto ponto é fazer o público trabalhar, mas antes de fazer o público trabalhar, você tem que aprender a esconder o fato de que você está fazendo ele trabalhar. O público não precisa sentir que está tendo que resolver um problema, que está tendo que resolver uma questão. Ele precisa trabalhar inconscientemente junto com o autor para a resolução de um problema. Você não vai dar tudo explicado para o público, você vai usar o mostre e não conte, que é o que acontece, por exemplo, muito no Wall-E e também no Toy Story. Quando você vê o Wall-E, ele não fica contando os sentimentos do Wall-E. Ele não fica contando qual é o objetivo, o sonho, os desejos do Wall-E. Ele não fica contando que o Wall-E está apaixonado. Ele mostra. E o quarto ponto é a teoria do 2+2. Eu vou fazer um vídeo específico que vai ser postado amanhã. Então presta atenção, amanhã a gente vai ter um vídeo só sobre isso, porque é uma teoria muito importante que dá para elaborar um pouco mais. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, a teoria do 2+2 é o seguinte: você não entrega o resultado, você não entrega 4 para o seu público, você entrega 2+2. Isso quer dizer que você vai fazer com que o seu público raciocine, seja para descobrir quem que é o criminoso, seja para descobrir quem que é o assassino, seja para descobrir qual que é o sentimento por trás daquilo, quais são as intenções de um personagem. Você não vai falar, você não vai contar o que a pessoa está pensando, você vai mostrar através das suas atitudes. Tem várias formas de você fazer isso. Basicamente, você faz com que o seu leitor ele crie teorias, que ele se engaje, que ele imagine o que está acontecendo, e daí você pode usar disso para subverter, e você pode dar uma enganadinha, e todo leitor gosta de ser enganado da maneira certa. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, então fica atento aí no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder. Agora, o quinto ponto, ele é muito essencial, porque tem que ver com o personagem. Os personagens são a alma, é a respiração da história. E os personagens, eles precisam ter uma espinha dorsal. O que é isso? De acordo com Andrew Stanton, é você colocar algo que esse personagem realmente quer. Eu também falei disso no curso da Wesleyan University, que os personagens eles têm que ser movidos pelo desejo, por aquilo que eles desejam, aquilo que eles querem, não por aquilo que eles precisam, mas pelo que eles desejam. Então, se você for pensar, por exemplo, o Wall-E, ele é movido pelo desejo pela beleza, a busca pela beleza. O Marlin era de proteger o seu filho. E você vê todo o filme, é ele, esse desespero de proteger o seu filho. Em nenhum momento ele fica dizendo: gente, eu preciso proteger o meu filho, gente, eu preciso proteger o meu filho. Não, mas você entende através das ações dele que é isso que ele precisa. Você também vê que para o Woody é fazer aquilo que é melhor para o Andy, mesmo que seja o sacrifício individual, mesmo que seja fazer toda uma aventura para salvar alguns bonequinhos, não importa, ele quer fazer o que seja melhor para o Andy.
Então, quando você descobre qual que é o objetivo do seu personagem, o que que motiva, o que que toca o coração do seu personagem, a coisa flui melhor. Você precisa entender isso para que você saiba descrever as suas ações, saiba descrever o seu roteiro e a sua história de uma forma fluida e que faz sentido para o público. O sexto ponto é que drama é uma antecipação misturada com incerteza. O que é que isso quer dizer? Todo o leitor e espectador gosta de antecipar, de imaginar o que vai acontecer. Eu acho que aquele cara vai pegar aquela coisa e bater naquele cara. E você imagina isso. Isso é ótimo quando o leitor imagina. Só que se o leitor acerta toda vez, isso fica tedioso, porque ele fica, claro, agora o assassino vai estar escondido atrás da porta com uma faca. Eu já imaginei isso. Só que daí, de repente, abre a porta e não tem ninguém lá. E daí, opa, peraí, então onde é que ele tá? Se eu achei que ele tava ali, eita nós. E daí isso já gera uma coisa de, ixi, ele tá debaixo da cama, ele tá atrás da cortina, onde é que ele tá? Então quando você gera a antecipação e engana, e você gera daí a incerteza, o seu leitor fica ali na ponta dos pés, pensando o que vai acontecer agora. Quem faz isso de uma forma muito inteligente é o George R. R. Martin. George R. R. Martin é autor das Crônicas de Gelo e Fogo, né, a Guerra dos Tronos. E você vê que os personagens, muitas vezes, eles parecem ser previsíveis e de repente eles te enganam completamente. Você imagina, claro, um casamento, que bom, casaram e agora vão unir ali os povos, vai ter paz e tal. De repente, não, casamento vermelho. No! Are you serious right now? Que ele subverteu a sua expectativa. Então, antecipação com quebra de expectativa é excelente para criar drama. Agora, o sétimo ponto, ele é talvez o ponto-chave na mente do roteirista da Pixar, que é justamente a narrativa ela tem diretrizes e não regras fixas. Por que que ele diz isso? Porque quando ele se tornou roteirista da Pixar, a regra que existia na Disney era uma regra replicada que você já via no filme Aladdin, a Pequena Sereia, no Rei Leão. Todos os filmes da Disney seguiam essa mesma regra. Quais que eram essas regras? Você tem uma musiquinha, sempre tem músicas, você tem um momento eu quero. O que é um momento eu quero? Aquele momento em que o personagem fala eu quero fazer isso, eu quero conseguir isso, eu quero alguma coisa. É um momento de descoberta e revelação da vontade interior do personagem. Todo filme da Disney tem isso e normalmente é através de uma música em que ele fala o que ele quer. Eu sonho em ser isso, eu sonho em ser aquilo. E é o momento mais patético, na minha opinião, de todos os filmes da Disney. Terceiro ponto é todo filme da Disney tem uma aldeia feliz, ou um local feliz, um local perfeito para onde todos voltam e blá blá blá, e de repente tem todo o distúrbio naquele local, não importa. Tem um local feliz, um local perfeito. Quarto ponto, sempre tem uma história de amor envolvida, mesmo nos filmes, nas animações que parecem que não tem nada a ver. Na Pequena Sereia tem, no Rei Leão tem, no Aladdin tem, todos os filmes da Disney tem algum romance. E o quinto, sempre tem um vilão. E o vilão da Disney sempre é aquela pessoa muito má, muito cruel. Agora, quando os roteiristas da Pixar foram criar o seu primeiro filme, que foi o Toy Story, o primeiro filme de impacto, né, o primeiro longa-metragem, eles falaram assim, então essas são as nossas diretrizes. Não tem música no nosso filme. Claro que tem trilha sonora, mas não tem música cantada, os seus personagens não cantam, não tem música no nosso filme. Não tem momento eu quero, uma revelação do que ele quer, a música do eu quero. Não tem aldeia feliz, não tem história de amor e não tem vilão. Pensa agora no Toy Story. Toy Story não tem nada disso realmente. É interessante porque quando eles formularam essa ideia, eles levaram para um roteirista anônimo, né, da Disney e mostraram o roteiro do Toy Story. Falaram assim, dá uma ideia, o que você acha? Como você acha que está a história? E o roteirista voltou falando assim, olha, tá boa, mas precisa ter música, precisa ter um momento eu quero, precisa ter um vilão, precisa ter romance, precisa ter uma história de amor, precisa ter uma aldeia feliz. Enfim, falou tudo aquilo que eles não queriam. E eles compraram a briga e falaram, não, vamos fazer sem. E até hoje, Toy Story é uma das histórias mais incríveis de todos os tempos. É claro que a partir do 2, se eu não me engano, que tem a outra menina lá no Toy Story, tem um esboço de um romance, mas o foco não é esse em momento nenhum.
Mas quando você vê o Toy Story original, quando você vê a estrutura como ele foi criado, não tem um vilão. Não tem um momento eu quero. Eles não cantam nenhuma música. Nossa, mas se não tem um vilão, qual é o grande problema? O grande problema é eles voltarem para o seu dono, voltarem para o Andy, é serem felizes e fazerem com que ele seja feliz. Então trabalha com motores diferentes e isso é muito interessante. O 8º ponto, ele é bem mais subjetivo e requer do escritor que ele realmente conheça seu personagem e conheça a sua história que ele está criando. Mas normalmente ele é descoberto no caminho, que é qual que é o tema desse livro, desse roteiro, qual que é o tema por trás disso. Você raramente começa a escrever a partir do tema. Você descobre o tema em algum momento. E quando você descobre, você a partir daquele momento passa a escrever baseado no tema e depois volta e faz as edições para se encaixarem no tema. Mas você raramente começa já sabendo o tema. O tema é o que realmente esse livro, essa história está querendo nos contar. Quando você vai para Toy Story, a própria música depois vai revelar para você o tema. You Got a Friend on Me. Você está falando sobre amizade. Você tem a amizade entre os brinquedos e você tem a amizade deles com o seu dono, que é o Andy. Então você tem o tema da amizade muito forte. Quando você vai para Procurando Nemo, óbvio, é a paternidade, é a proteção, é o cuidado e o carinho que todo pai tem com relação ao filho. Então esse é o tema principal e tudo vai se envolver ao redor disso. Então você tem que entender qual que é o tema da sua história para que a sua história não fuja do tema. De repente não crie 2, 3 temas que não tem nada a ver com o objetivo principal. Quando você tem um tema, isso te ajuda a você caminhar, a evitar inclusive o bloqueio do autor, né? Ou você ficar em branco ali. Você não vai ter isso se você souber exatamente sobre o que você está falando. O 9º ponto, ele é bem difícil, porque ele requer um nível de cuidado, de carinho com a tua obra, mas também de você saber lê-la, tanto como leitor como escritor, que é você criar o deslumbramento. Já percebeu que grandes histórias tem algum momento dela, grandes histórias, as melhores, seja em filme, série, seja em livro, tem algum momento em que você lê uma parte que aquela parte enche o teu coração e você, caramba, e esse caramba que você faz, seja de susto, seja de paixão, seja de medo, seja de assombro, essa é uma sensação de deslumbramento. Você estava no cotidiano, você teve uma guilhotina aberta e agora entra uma luz gigantesca e você se deslumbra com aquilo. Você precisa aprender a fazer isso com a sua história para que seu público fique deslumbrado. E nada é mais importante do que isso. Seu público jamais vai esquecer seu livro se eles ficarem deslumbrados. Pensa, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Quando chega em Valfenda e descreve Valfenda, meu Deus, aquilo é um deslumbramento para mim que preenche meu coração. Eu quero viver em Valfenda. Isso é incrível. Gerar esse deslumbramento é uma capacidade de descrição, uma capacidade de análise de personagem. É difícil, mas quando você consegue fazer bem feito, você marcou a vida do seu leitor. E por último, Staton ele diz algo que eu repito várias vezes em muitos dos meus vídeos, porque é muito importante. Escreva sobre o que você sabe. Não fique inventando moda, tentando escrever sobre realidades que você não viveu, sobre uma vida que você não sabe como funciona, porque você não esteve lá. E eu vejo muitos, principalmente no Brasil. No Brasil a gente vive uma cultura muito triste literária, porque a gente escreve muito sobre lá fora. A gente escreve livros que se passam ou em lugares sobrenaturais que não existem, ou livros que se passam na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. Raramente um livro que se passa em Curitiba, no Recife. E isso porque o próprio público brasileiro tem uma síndrome de cachorro vira-lata muito triste, que adora ler algo que se passou em Londres, mas se aconteceu em Recife não é tão legal, não tenho vontade de ler. Mas também porque os próprios escritores não se dedicam a fazer isso, porque aqueles que se dedicam e o fazem bem conseguem sucesso. Vide Ariano Suassuna, vide Machado de Assis, vide tantos outros que escreveram sobre o nosso povo e conseguiram grande sucesso. Então, escreva sobre aquilo que você conhece, não necessariamente sobre o povo, às vezes está fazendo uma fantasia, mas sobre situações reais pelas quais você já passou, que você já testemunhou, problemas reais.
sabe? Então pensa naquilo que você conhece e escreva a partir daí. Tanto é que você sabe que teve um filme da Toy Story lançado recentemente, que é o Lightyear, que é uma história de continuidade do Buzz Lightyear. E o filme ficou uma porcaria. Uma porcaria. E por que ficou uma porcaria? O Andrew Stanton não estava fazendo esse filme. Não foi ele quem roteirizou. Né? Agora a Pixar pertence à Disney. A Disney está fazendo uma bagunça com todos os produtos de todos. Está destruindo os filmes da Marvel, está destruindo as séries, está destruindo os filmes da Pixar e os próprios da Disney com os remakes. A Disney está destruindo tudo. A Disney está numa missão suicida assustadora. Mas quando você olha para o Lightyear, você não tem nenhuma dessas regras sendo respeitadas no Lightyear. Você tem um personagem, todos os personagens, o personagem mais carismático é o robozinho lá, o gatinho robô. O resto é tudo muito pedante, você não se identifica, você não vê os motores, os objetivos. São personagens que não são interessantes, é uma história que não é interessante e por isso que foi um fracasso gigantesco nos cinemas. Então, quando você respeita, veja, não são regras, são diretrizes para você ter uma noção por onde você caminha. Quando você respeita isso, você pode até se desviar um pouco do curso, mas você sabe como voltar e você sabe como usar todas essas ferramentas. Mas se você desrespeita, você produz coisas aberracionais e tristes de se ver, como aquilo que a Disney tem produzido recentemente. Então, não se esqueça, amanhã a gente vai ter um vídeo específico só para falar sobre a regra do 2+2 e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu vou dar alguns exemplos que vão deixar essa regra bem mais clara para você, tá bom? Um forte abraço, sai daqui, vai escrever teu livro.